Cada conexão. Estou ao vivo. Ah, carai. O bicho picou aqui na testa. Tá coçando. Mas estamos ao vivo. Isso que importa. A galera tá entrando aí. Ashley pontual. Oh my gosh. Amanda entrando. Mairinha. Maidana. Alan. Grande Eurípides. Famoso Dantas. Acho que a Ashley já enviou o convite aqui para a gente começar hoje a nossa live com a Ashley, a canadense. Cadê? Já enviou. Aceitando. Logo ela entra aí. Oi, Tanara. Como é que tá? Gustavo, Olá. olá, tudo bem? Tudo bem? E contigo? Com você? Tudo bem, tudo bem. Eu não sei Ashley, se você tem toda a minha cabeça dentro in the quase. camera. I'm too far away. Okay, how are you? Como vai? Muito bem. E você? Muito bom, muito bom. Ashley, eu vou tentar falar em português a Sim, maior parte do tempo é, e vou falar mais devagar, espero que ajude. sim. E se você não entender alguma coisa, não tem problema, Uhum, pode me perguntar, pode perguntar em inglês, se precisar, quem sabe eu ok. entendo, e podemos Perfeito, conversar. perfeito. Onde você mora agora? Onde você morava no Brasil primeiro? No Brasil, eu morava em Rio do Sul, Santa Catarina. Santa Santa Catarina. Catarina é no sul, Ok, embaixo. é. Eu não conheço aqui. Não conheceu o sul? Não, não ainda. Ainda não. Quero Ótimo, ir um dia. É. é muito legal. E de que parte do Canadá você é? Agora estou no Muskoka. Isso é 2 horas norte de Toronto, no Ontario. É. Mas ano passado eu morei no. Morei ou morava? Legal, ótimo. No Vancouver. No Ano Vancouver? passado. É. Muita diferença de um lugar para o outro? Uhum. Muito, eu acho, mesmo de Brasil, quando você tem uma região, é diferente, né? Depende de onde você é. É, é mesmo no Canadá. Porque Vancouver e Toronto são bem distantes, não são? Isso mesmo, é. Vancouver está lá do. Como se chama? West? Oeste? O leste. É, Leste? leste. Leste. Leste E, e oeste. É. Algo assim. não, Mas como sim, se chama? West. West and West. East. Ah, East é leste e West é oeste. Isso. Na E verdade, eu sei oeste. em inglês, eu não sei em Em português. português. E oeste. 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 Ok? Esquerda. Isso. Esquerda de Canadá. Como a Irlanda na Europa. É, não. Não. Sim. Uhum. Irlanda é direita, né? Na Se você esquerda da Europa. Oh, West. de Europa. Ah, ok. Sim, da Eu achei Europa, que você isso. estava falando de mim. Você Ah, está. não, não. Não, Como a ok, ok, Irlanda ok. Yes. Entendo, entendo. E tem muita diferença de sotaques, accent, de Toronto para Vancouver? Não, mesma Não? coisa. Não. Igual. Um pouco, se outra direção, você tem um pouco de sotaque diferente, mas é não como no Brasil, Europa, você tem muitos sotaques diferentes. Aham. Inglaterra, Irlanda, como se chama? Scotland. Escócia, Isso, você tem os sotaques bem diferentes, né? Mas bem aqui é diferente. quase mesmo. É? Estados Unidos, o Sul, depende da região nos Estados Unidos, você vai ver sotaques diferentes, mas no Canadá é quase a mesma coisa. Quase. Legal. Hum. E como é a temperatura? Todo lugar do Canadá é frio? Ou Não, tem agora, lugar quente? ontem estava 25 graus, 25 aqui. Uou, É quase ótimo. Brasil. É. Então, Aqui na depende. Irlanda, 25 graus é verão.
Quente, bem quente. É, bem quente. O que é agora lá, Irlanda, hoje? Agora tá 18 graus aqui, foi a máxima, 18 graus. É bom. Um pouco frio. Aham. Fresquinha. Fresquinho, fresquinho. Fresquinho. Exato. E neva muito aí nessa cidade? Eu vi que você fez uns stories alguns dias atrás, trocando o Hum, pneu do carro de neve sim, para. isso eu achei bem interessante para os brasileiros, porque você não faz isso lá, não? Não, isso é E Irlanda totalmente também. novo para mim. Irlanda Irlanda também. também não. Não, Não. nós precisamos, senão o segurança, your insurance, como se chama O insurance? seguro. Ah, seu seguro é bem caro. Ah, Caro, sim. se você não tem. Aqui na Irlanda não é comum nevar. Tem Não? pouca neve no inverno, Ok. pouca neve. Às É, vezes? só às vezes. Ok. E pouquinha neve, de 1 centímetro ou 2 no Sim, chão. Não ok. como no Canadá, com muita neve. Canadá depende também, a região. Por exemplo, no Vancouver, na cidade, você não tem muita neve. Um pouco como a Irlanda, mas só 20 minutos na montanha, você tem muita neve. Que É massa. muito legal, que você pode ficar na cidade sem neve. Se você não quer neve, você não precisa. Se você quer fazer snowboard, você pode Oh, ir na montanha e você tem lá 20 minutos. É bem legal isso. que máximo. É. Ótimo. É um sonho para mim conhecer o Canadá. Um dia Uhum, quero ir, quero sim, muito ir. É, quando eu e a minha esposa estávamos planejando sim. vir para a Irlanda, Uhum. na verdade, nós planejávamos sair do Brasil Ok. e então buscar um país Não se com. importa onde, você Não, mas só quer com sair. isso, Ok. com melhor qualidade de vida, Sim, que pudéssemos ter mais segurança, enfim. sim. Isso. E, e começamos pesquisando pelo Canadá. É? Era nosso maior desejo, porque temos uma imagem muito boa do Canadá e dos canadenses, Uhum. uma imagem de um lugar muito seguro, de um Uhum. lugar limpo, Sim, organizado, é onde as verdade. pessoas se respeitam bastante. É. Então, pensamos muito no Canadá. Porém, o valor para fazer um intercâmbio, um exchange program, ou para migrar para o Canadá, Sim. é bem caro. O Canadá Ah, exige eu não sabia. muitas provas financeiras e tal, custa caro. Ok. E então começamos a buscar outros países por isso. E Então, encontramos na Irlanda um lugar barato, não foi tão caro não. para fazer o intercâmbio. Não, o investimento foi quase 3 vezes menor do que para o Canadá. Verdade. Total, muita Verdade. diferença. E aqui É. na Irlanda a gente também encontrou tudo isso. A gente encontrou também um povo muito educado, muita segurança, Uhum. tudo é bastante organizado. A gente encontrou essa paz que estávamos procurando. Sim. É, bem legal. E Agora conta. quando você faz o intercâmbio e não o intercâmbio só para aprender inglês, né? E o intercâmbio você Sim, trabalha também ou só trabalha também. aula? Ok. Trabalha também. É morar, é viver a cultura irlandesa. Você Sim. estuda, mas você trabalha, você cria amigos irlandeses, E você isso é trabalha com irlandeses, é bem bacana. com uma organização? Isso você faz sozinho? Dá para fazer, tem agências, eu trabalho para uma agência que Uhum. são como travel agents, Hum. mas as agências apenas te ajudam a esclarecer a parte mais de documentações. Quais documentos você precisa para Sim. ir para a Irlanda, tudo o que o governo irlandês vai exigir de É, documentos e tal, e como você deve ir, o que você deve fazer no início. A isso é gente legal. serve como mentores para dar uma ajuda.
É, Mas cada estudante chega aqui e tem que se virar, tem que buscar emprego sozinho, trabalhar, pagar o aluguel, pagar isso. pelas compras, tudo sozinho. É difícil isso. Aham, Parabéns. Parabéns por você fazendo isso. é É bem difícil. difícil. É. Todo brasileiro, a maioria dos brasileiros chegam aqui na Irlanda Uhum. sem falar inglês, nada, nada. Tem que Tem aprender muito. inglês rápido para É. buscar emprego rápido, para Meu pagar as Deus. contas. Meu Deus. Tem muito brasileiros lá? Tem. Hoje, se eu fosse, não existe um número correto, Sim. mas se eu fosse dar um chute, uma É. sugestão, eu diria que aqui na Irlanda deve ter uns 20 mil brasileiros É bastante. no total. É, É. porque a Irlanda é bem pequena, então é Sim. bastante. Ok. Legal. Mas a Irlanda a Europa é muito multicultural, então o país Irlanda tem europeus de todos os países vivendo aqui. Uhum. Então, muito mais que brasileiros, tem poloneses, Sim. alemães, ingleses, tem italianos, É tem interessante. muito mais europeus de outras nacionalidades do Sim. que brasileiros. Ok. Como no Le- Canadá, provavelmente no Canadá deve ter mais americanos do que outras nacionalidades, talvez, por É, ser pode próximo, ser. Nós temos. É como assim também. Multicultural. 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 Yes, Isso. É, temos muito culturais diferentes aqui. É. legal. Especialmente principalmente você vai ver isso dentro das cidades, como Toronto, Ottawa, Vancouver, Edmonton, lugares assim, né? Porque nós Muito temos legal. muito regiões não, como se chama? Isso é palavras que eu não conheço em português. Not a lot of population, less Sorry. populated, Tá. less populated, Menos populoso. menos populoso, você vai ter menos pessoas de muito Sim. culturais lá, Aqui, né? aqui também. Em Dublin tem muitas nacionalidades, Sim, mas nas cidades pequenas, cidades menores, é mais irlandeses, poucos isso, estrangeiros. isso. É, eu não conheço a Irlanda e também o sotaque lá é difícil às vezes. E eu misturo o sotaque de Irlanda e Scotland. Como se chama Scotland? Escócia. 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 Eu misturo, eu acho difícil isso. Os dois são bem difíceis. É. É. Mas como eu aprendi inglês aqui, então para mim acabou ficando normal Uhum. falar, entender os irlandeses, porque é o único inglês que eu realmente sei falar. Isso é Mas impressionante. eu percebo a diferença do britânico, do inglês, né, ou da Escócia, ou de outros países. Eu percebo a diferença é grande. É, imaginou. Austrália é difícil. É. Aus- E New Zealand, Já, como se chama? mas New também, Zealand também. mas assim, é bom aprender inglês aqui, que o sotaque é difícil, porque É, agora, quando eu falo inglês com um canadense ou com algum americano, super fácil. é muito fácil. É Muito fácil. como se chama isso? Se eu aprendesse? Isso Uhum. é uma conjugação, eu não conheço a Aham, conjugação. parabéns. Se eu aprendesse, isso Yes, mesmo? yes, Se eu correct. aprendesse português no Minas Gerais, eu acho que eu vou aprender a entender todos os sotaques do Brasil. Pode ser, pode ser. Tem lugares, regiões no Brasil que falam muito rápido e É. fica difícil entender, até para nós brasileiros, fica difícil entender. Agora conta pra gente como foi a sua ida para o Brasil, aprender português.
É Qual isso. região? Conta para nós a sua história com o Brasil e com o português. É, eu estava lá primeira vez no. Eu não sou bom com datas. 2017, por Yes. uma viagem de kite. Como se chama kite? Você sabe o que é Kite, isso? de kitesurf? Sim, isso mesmo. Eu fiz A uma gente fala kitesurf. kitesurf. Eu fiz uma viagem de kitesurf com um grupo de amigos franceses de Quebec, no Uhum. Canadá. E eu estava com eles para praticar francês por 14 dias, 10 dias no Brasil. E eu não falei nenhuma palavra de português. E quando eu estava lá no bug, o homem lá, eu disse, começa a me ensinar o alfabeto, os números, as coisas assim. Eu só teve uma Oh. curiosidade de português. E depois eu comecei a sair com uma brasileira aqui no Canadá. How do you say, como se chama? We met each other in Canada. Nós, Nos, se, nos conhecemos no nós, Canadá. nós conhecemos no Conhecemos no Canadá. Canadá. E depois de um pouco tempo, eu achei, eu gostaria de falar com os pais dele, porque eles só falam Legal. português. E depois disso, eu comecei a aprender o português. Por isso, por falar com os pais dele. Parabéns, muito legal. É, eu Parabéns. gosto muito, a língua a cultura é muito mais profundo só de idioma português, né? Aham. A cultura brasileira, o país, tudo. Eu estou encantada um pouco com o Brasil nesse momento. Muito legal. E português é bem difícil de Hum, aprender, porque a gramática portuguesa, ela é muito mais complexa, mais meu Deus. difícil do que a do inglês. Não sei se você viu, eu fiz um vídeo, eu estava falando com meu namorado sobre comida. Eu disse comida? Não. Como se chama? Comida ou comida? Eu esqueci. Comida. Comida. Eu tenho hábito de dizer comida. E isso não é correto, é errado. Então, eu estava falando com meu namorado, eu disse, ok, nós estamos no mesmo página. Ele disse, não, é página. Eu disse, por que ele não é página se estava comida? Ele disse, não, não, tem um acento no A, página. E eu disse, meu irmão, você acha que quando eu estou lendo português dentro da minha cabeça, quando eu estou falando com você, eu tenho todos esses acentos de sílaba, tônica, tudo isso dentro da minha cabeça? Não tem nada dentro da minha cabeça. O meu é página. E página, eu não tenho acento Não quando é eu estou fácil. lendo português dentro da minha cabeça, cara. E também no Brasil, no português, nós colocamos gênero masculino e feminino para as Isso coisas. E no oh, inglês não, né? é Então, bem fácil em inglês. é bem fácil no inglês. É difícil saber por exemplo, a bottle, se a garrafa é a garrafa ou o garrafo, ou, Isso né? mesmo. E às vezes você tem exceções que me irritam demais. Quando eu disse, ok, se a palavra é com a, no geral, você tem, e feminino, né? Mas por Uhum. um mês eu estava dizendo uma idioma. Estou aprendendo uma Ai, nova verdade. idioma, mas é um idioma. Eu disse, mas como eu vou saber isso? É É bem verdade. Como? difícil. Não existe regra, não Não, é existe uma horrível. norma. Horrível. Aham. É por isso que nós brasileiros, a nossa maior dificuldade para É, aprender inglês é as prepositions. isso mesmo. Porque também, ok, Ele não. tem algumas poucas regras, mas a grande maioria não tem regra. Você É, aprende falando. isso mesmo. Meu namorado, eu acho que ele estava aqui 7 anos e ainda ele tem dificuldade com isso. Ele disse, Aham. assim, my jet ski, it's on the backyard. It's on the backyard. Eu disse, não, é on the backyard e in the backyard. Eu disse, por que in the backyard? Mas, como você sabe, é difícil. É bem difícil. É difícil. Eu erro prepositions all the time.
E essa coisa, phrasal verbs, eu não conheço. Phrasal verbs. Sei o que é phrasal verbs. Todo mundo acha que você pode ensinar phrasal verbs. Eu não sei o que é uma phrasal verb. É Mas porque pode... é a mesma coisa com a gente. Eu não sei a gramática em português. Eu não sei. Você Mas só sabe dentro da cabeça, né? isso, mas eu estudei a gramática do inglês, então eu sei a gramática do inglês, mas não sei a do Melhor português. do que português. Aham. É isso É mesmo. bem assim. E o português ele tem muitos truques também por causa dos verbos, né? Que os verbos, verbs, truques, dificuldades, problemas. Como é? Truques são like, como é que eu vou te explicar em inglês? Eu Truques. acho que tem a mesma palavra, a thing, né? Yes, I think. Yes. Mesmo Yes, it is. Perfect. Um truque. No francês é mesmo palavra, é truque. Que massa. Isso. Ok, vou lembrar isso. E os verbos mudam muito. O verbo pode mudar dezenas de vezes. E no inglês, não. É no máximo no passado, no presente. Como se chama? Eu acho que estava Tim Explica. Você conhece Tim Explica? Com certeza você conhece ele. Como? Tim Explica. Tim Explica. Tu me explica. Tim. T-I-M. Você não conhece ele? Time? Não conheço. Ok, eu vou te mandar. Me manda. Mas ele disse a diferença de o verbo ter e have em inglês. Eu acho que nós temos I have, had e having. É só esses três. Mas no português estava infinitismo. Não sei. Sim, tem infinitismo, tem um monte. Aí fica tenho, tinha, ter, enfim. É horrível. São muitos. O inglês é fácil. Eu percebo hoje que o inglês é fácil. E os phrasal verbs, eles são complicados para nós, porque eles também não têm regras e são junções de palavras que normalmente, quando traduzidas, não tem o mesmo sentido. Não é o mesmo sentido. E quando vocês juntam, ela tem um outro significado, um outro sentido. E a gente tenta traduzir e fica tipo... E não faz sentido. Não faz sentido. Por isso é difícil. Horrível. Mas eu acho que quando você está aprendendo um idioma, você precisa de só saber que faz tempo, it takes time. Como você chama? Faz tempo. Tempo. Leva tempo. Leva tempo, isso. Eu acho que só estava semana passada, esse mês, que eu aprendi achei e achei são verbos diferentes. To find e to think. Eu não conheci que eu achei que era só pensar, to think. Mas também eu encontrei, eu procurei, encontrei alguma coisa. E eu estava 2, 3 anos estudando português e só agora que eu conheço isso. E às vezes é assim, né? Mas no inglês também acontece isso. O mais bacana é que... deixa eu dar uma olhadinha até nas perguntas aqui, dar uma olhada nas perguntas dos comentários, porque às vezes vem perguntas aqui para nós. Through Learning saying hello from Ireland. He's an English teacher here in Dublin. Cool. My mother is watching. Hi, hey mom. I don't know how to do that. I'm not good at these. Yeah, I'm Tim looking here. You One see, guy... Tim Explica. Everybody knows Tim Explica. How do you not know Tim Explica? Nice, I have to watch him. Oops. The camera just fell. O Alan está perguntando sobre o carro do ovo. Kézia, meu amigo francês. Oi, Kézia, ele está da Suíça, em Switzerland. Nice. Muitas pessoas estão perguntando do carro do ovo. O quê? Do carro do ovo. Estão querendo saber mais para você falar sobre o carro do ovo. Meu Deus, esse carro de ovo.
O Kian Carro de ovo. irlandês Nós não também. temos esse carro de ovo no Canadá. Irlanda, eu não sei. Aqui Vocês não. têm Não. pessoas na rua? Eu estava no Brasil e disse, que isso? Horrível barulho, com um megafone, 7 horas da manhã. Eu achei realmente que estava a polícia. Eu disse para minha mãe brasileira, o que é esse horrível barulho? Eu quero dormir. Ela disse, não, acho que isso é o carro de ovo, é normal aqui, nós temos isso todo dia. Eu disse, todo dia! Ela não tem uma rua diferente. E também tem o carro do gás, que vem de gas, not gasoline, É, gás. gás, sim. E... Eu acho que se eu tentei isso, eu não vou vender nenhuma ovo aqui no Canadá. Se eu faço isso com um megafone. Não, aqui também não. Aqui tem apenas o carro do sorvete, que às vezes toca música quando chega. Aqui. Isso mesmo. Isso é normal. Eu disse para minha mãe, minha mãe aqui no Canadá, eu disse, mãe, olha, essa música, eles cantam de uma galinha que está chorando por um carro de ovo. Ela estava rindo demais. Eu não tenho uma coisa boa para o meu... A Érica comentou também do carro da pamonha. Olha a pamonha, olha a pamonha. O que é pamonha? Pamonha é feito de milho, mas eu não sei explicar. Não, eu vi uma vídeo ontem de pamonha, uma pequena... Isso eu não sei se faz sentido. Mas é um vídeo bem popular. Uma menina, ela estava dizendo com o pai dela que ela teve maconha, mas estava pamonha. Mas ela achou que estava a palavra maconha. E ela estava dizendo, não, menina, não é maconha, é pamonha. Eu vi esse vídeo. Ela dizendo, pai, pamonha, maconha gostosa, maconha gostosa. Pai. Disse, não, isso é proibido aqui. E você também essa semana estava cortando pé de cortador de maconha, você disse, cortador de maconha. Isso mesmo. Você vê como o Google Translate, às vezes, it betrays you. Como você chama isso? Te trai. Isso. Trai mesmo. Mas eu também me assustei quando cheguei aqui, porque eu achava que o weed era somente maconha, nada mais. Então, quando eu cheguei aqui e li alguns anúncios de cortador ou coisas para weed, eu pensei, como assim? Tem cortador de maconha? Tem coisa de maconha aqui? E então eu descobri que o weed também serve para erva daninha ou... Como se chama? Ervas daninhas? Ervas daninhas, qualquer mato ali que é indesejável, né? O quê? Indesejável. É aquela planta que nós não queremos. Isso, Isso é uma weed, uma erva. Isso mesmo. Mais perguntas. Em Minas Gerais não tem carro do ovo. A Ali está dizendo aqui nos comentários. Então, deixa eu ver, tem alguma pergunta. Regiões de Brasil tem, né? Não todas. Não todas. Okay. Algumas têm mais carro do ovo, algumas têm mais carro da pamonha. Algumas têm carro do gás. Aqui no Canadá, eu acho em breve nós vamos ter esses carros de maconha da verdade. Não, por causa da liberação? Podemos. I wouldn't be surprised. Como você chama? I wouldn't be surprised. Eu não ficaria surpresa. Eu não ficaria surpresa. Oh, meu Deus. Muito bom. Conta mais um pouco pra gente sobre o Canadá. Essa questão da língua inglesa e língua francesa. Como funciona? Eu acho... Tem lugares aqui que eu não conheço que fala francês, mas tem mais que são francês que eu sei. Mas no Quebec eles falam francês muito e um pouco no... Eu acho Nova Scotia, como se chama? Nova Escócia.
Nova Escócia. Um, eu acho lá também tem um pouco de francês. Mas é bem diferente do que o sotaque e as palavras são diferentes às vezes do que francês na Europa, ou França, ou Suíça, o Belgium. Como se chama Belgium? Bélgica. Bélgica. O sotaque é bem diferente aqui. Às vezes, eu não estou fluente no francês, mas eu conheço um pouco de francês da Suíça. E quando eu falo com meus amigos francês aqui no Canadá, eu trabalho um pouco mais, né? Uhum. Com o sotaque. Pode falar, mas é diferente. Só isso. Ei, você já escutou o português de Portugal? Sim, porque no Toronto temos como se chama? Village, Portugal, Little Portugal. Nós dizemos Little Portugal. Legal. Quando você tem um país dentro de uma cidade. Uhum. Como se chama isso? Você sabe o que Pode ser é isso? como uma vila Uma portuguesa. vila portuguesa. Uma vila portuguesa. E tem uma padaria padeira, Aham. Padaria. padaria portuguesa. E às vezes é difícil para mim, mas eu entendo, mas é muito, muito mais, não mais fácil, muito mais e maior, né? Oh, meu Muito Deus. mais. Muito mais, você pode dizer muito mais em português, ou só É, maior? também. Fácil, mais fácil. Mais fácil, sim. Porque eu É, imagino que talvez a diferença do francês de Quebec para o francês de Portugal, da França, França. seja como o português de Portugal e o português do Brasil. Eu acho, isso é a good Nós, comparison. nós entendemos um ao outro, mas Isso. sabemos de longe É, que é diferente, isso que mesmo. é outro país, é um outro português. Entendemos, mas não é o mesmo. Not at all. É, é assim, aqui também. É, é Muito diferente. legal. E como vocês estão enfrentando no Canadá a pandemia do coronavírus? Ah, Como está a situação aí? é melhor do que Brasil, eu acho, e Estados Unidos. É É, horrível agora. com Ah, certeza. é um pouco louco. Mas aqui, aqui, um, muitas coisas estão fechadas ainda. Eu acho que o shopping estão começando a abrir agora, né? Mas nós não temos mesmo números do que os outros países, né? É um pouco melhor Uhum. aqui. Mas eu estou ficando em casa ainda. Mas E o muitas pessoas, governo. eu acho que você pode ter em grupos de 10 pessoas aqui agora. Legal. Já Então está você pode reduzindo? começando, Legal, ótimo. E sim. o governo está dando auxílio financeiro para quem está em casa, para as empresas? Sim, nós temos dinheiro de governamento. Eu acho que o Brasil teve isso também, mas não estava muito por as Um pessoas lá. pouco. A Aqui, Irlanda ajudou, o governo irlandês ajudou bastante, pagou é, para quase o salário de todo mundo. eu acho aqui para os empregos, Uhum. você, isso é palavra que eu não conheço em português. You could have a loan. Pode ter um loan, Empréstimo. isso, empréstimo. Pode fazer um empréstimo. E, e se você pay back, Pagar de volta? pagar de volta dentro de 2 anos, eles dão. Você precisa dar menos 10 mil. Então, é como você está recebendo 10 mil. Oh, que Então, maravilha! você pode ter como se chama? A loan. Você paga menos do que você pegou emprestado. Isso, você pode ter 40 mil. Se você paga em 2 anos, você paga menos 10 mil. Isso estava uma coisa que eles fez. Muito E legal. para as pessoas, você pode aplicar Uhum.
aplicar? a loan, ou não, dinheiro eu acho estava 2.004 vezes, eu acho. Mas se você não Uhum. precisamos disso e se você perguntei por isso e não preciso, Uhum. they'll find you, eles vão encontrar você. Ah, então Então, não é se para você todo mundo. recebe Mas isso, você mas se precisa. você se você não está trabalhando, se você está em casa sem poder É, trabalhar, você você pode pode, receber. É, com certo? certeza. É. Tem que Mas as pagar, pessoas tem que que não pagar, né? precisavam. Tem que pagar As a energia, tem que pagar o aluguel, tem que Isso. pagar as contas. É. Ashley, veio uma pergunta bem legal do Emanuel. Quais lugares que a Ashley conheceu no Brasil? No Brasil. Não muitos lugares, só primeira vez eu estava no Ceará, Taíba, Icará e Jericoacoara. E nós fizemos uma downwinder com kitesurf. Isso é quando você começa dentro de um lugar e você continua dentro do mar por muitos quilômetros. Nós fizemos 70, não, como se chama? 70 70? quilômetros. 70 quilômetros. Eu acho que estava Taíba, não até Jericoacoara, porque nós tivemos 2 horas depois no carro. Que Mas estava legal! isso, começando no Taíba, continuando até Jericoacoara. Nós tivemos pessoas na caminhonetes com todos os equipamentos Bacana. de nós e eles Uhum. isso é difícil conjugações em português. They followed us in the cars. Como se diz? Seguiram vocês com o carro. Eles nos Muito legal. seguiram. Oh, meu Deus, isso é difícil Nos conjugações. seguiram? Não tem problema. É Nós isso. entendemos. É. Isso estava incrível. I was so scared. Eu estava com medo demais do tubarão. Tubarão? Tubarão. Aham. Tubarão. É. E depois, Que legal. Recife. Boa viagem. 35 dias no fevereiro. No Boa Viagem. E as lugares, região lá. Boa Viagem, Beautiful. Olinda, Paulista lá, eu acho, Pipa, a Praia Pipa e Portas Eu de não, Galinhas. eu conheço essa parte do Brasil menos do que você. Ok. É muito, muito lindo É, lá. E é lindo. também o aeroporto de São Paulo. Ah, claro. Dentro Não passeou em São Paulo? não, ainda Não? não. E Rio também não. Gostaria de ir. Qual é a maior cidade do Canadá? Uh, Sabe quantos milhões de habitantes? Toronto, eu acho. Dad, what's the biggest city in Canada? Toronto? Do you know how many people there are? Eu não sei. Ele acha Toronto. 3 milhões. É muito menos do que Brasil. Nós temos Pois muito é. menos pessoas, né? Sim, sim. O Canadá, se eu não me engano, o Canadá tem menos de 100 milhões de habitantes. Eu não É. sei. E o Brasil tem 200 milhões. É, É mais populoso. E me diz uma coisa. sim. Me pediram para te fazer uma pergunta muito legal. Ok. Nós, brasileiros, achamos o sotaque de quem está aprendendo português, como o seu, nós Hum. achamos muito legal. Nós É, adoramos. é. Quando vocês estrangeiros, quando um Sim. estrangeiro fala português, a gente adora. É. Nos sentimos muito orgulhosos. Mesmo se vocês cometem erros de gramática ou coisa assim, não importa. Nós Hum. adoramos. E a gente gostaria de saber se para vocês que falam inglês também existe isso. Se tem algum sotaque, ou se talvez o sotaque brasileiro, se quando nós tentamos falar inglês, vocês também pensam, oh, que legal, ou algo Eu assim. acho. Eu estava pensando nisso. E eu acho que
as pessoas brasileiras são especial assim, porque vocês temos isso, temos? Vocês têm isso orgulhoso, você está muito feliz que uma pessoa está aprendendo sua língua, né? O Aham. seu idioma. Mas no inglês, todo mundo tenta aprender inglês, né? É verdade. Então, e nós não acho que é horrível, nós estamos muito é muito legal. Nós admiram. Nós Admiramos. admiramos muito as pessoas que aprendem um segundo idioma. Mas por nós, eu acho que é só normal que você. Isso é horrível, eu acho. É só Sim. normal que você está aprendendo inglês para falar comigo, porque todo mundo faz isso. E não que nós estamos. Nós não gostamos que você está aprendendo, sim. Mas Entendo. eu acho que um pouco mais, nós não se importa que você tenha um sotaque, não se importa se você está aprendendo, porque todo mundo Legal. faz isso. É normal. Não precisa de ficar tímido, com vergonha. Não, não, não. Mas senão que um canadense está, você está aprendendo inglês? Como um brasileiro está, meu Deus, você está aprendendo português? Isso é especial para mim e não justo para vocês. Porque eu tenho isso, todo mundo está muito feliz que eu estou aprendendo português. É isso, não muitas pessoas têm isso, né? Mas É para os verdade. brasileiros, infelizmente, muitas pessoas estão aprendendo inglês, então é normal que você está aprendendo. Mas Muito legal. não precisa de ficar com vergonha, porque é normal de cometer erros e nós gostamos ajuda, né? Quando você está aprendendo, é bem legal. Porque nós não... Lembrar que a pessoa que está falando inglês, ele não conhece como falar português com você. Então, só o jeito que ele pode falar com você e se você está tentando inglês. E isso ele vai apreciar muito, muito isso. Legal. Né? Porque como você tem toda a razão. Nós brasileiros, quando começamos a falar inglês, a gente tem vergonha. É normal. A gente tem medo de errar, vergonha É, de cometer erros falando, mas todo mundo, como você, pessoas que falam inglês, me dizem, não tenham vergonha. é. Sabemos Não que precisa de ter não precisa vergonha. ter vergonha. Você está aprendendo, você pode errar, você tem esse direito. É. Não é a sua língua mãe, não é a sua língua nativa, então tudo certo. É normal. Primeira vez eu estava aprendendo francês. Eu fiz um intercâmbio no Suíça. E eu fiquei 6 semanas não dizendo uma palavra em francês, só porque estava com vergonha de falar. E como se chama? I wasted 6 weeks. Desperdicei. Hã? Desperdicei. Desperdicei. Eu Difícil. desperdicei. Eu vou esquecer isso. Mais Eu correto. desperdicei 6 semanas porque eu estava com vergonha. E eu acho Uhum. isso bem difícil também. Se você tem um casal que mora num outro país e uma pessoa no casal fala bem inglês muito bem e outro não, é muito fácil para a segunda pessoa de rely Aham. on the other person to speak. Como se chama isso? Confiar na outra pessoa para poder falar. Falar inglês. E isso é um pouco perigoso, porque isso eu acho, quando eu estou falando português com meu namorado no mesmo quarto, eu estou com vergonha. Eu não sei porquê, mas eu não falo muito. Mas se ele não está lá, Ó. eu falo muito em português. E então, às vezes, é importante que você pode separar isso. Se você tem, eu não sei. Você sabe o que eu estou tentando dizer? Sim, sim. Que eu tenho as amigos que são assim, um fala melhor do que o outro. É difícil para o outro aprender sem vergonha. E isso é uma coisa, um desafio difícil de overcome, Uhum. superando. Superar. Superar. Muito legal. É muito bom ver isso. E também teve uma vez que um irlandês me disse assim:
Não tenha vergonha de errar falando inglês. É. Eu nunca vou pensar mal de você. Você fala duas línguas, eu só falo uma, Só ele disse. Isso mesmo. Então, Isso é muito parabéns. importante de lembrar. Se você está tentando um segundo idioma, isso é it's better than most people in the world. É melhor do que a maioridade de pessoas no mundo, né? Exatamente. E temos que errar para aprender. Eu estava no Brasil, Gustavo, uma vez, primeira vez, eu estava, como se chama, pedindo por água de coco, mas eu não conhecia o diferente de coco e cocô. Então, eu estava perguntando por água de cocô por 2 semanas, todo dia no restaurante. Eu gostaria de uma água de cocô, por favor. E nenhuma pessoa me corrigiu. Meu Deus, mas você precisa de rir depois, é? É uma história por minha vida agora. Ai, muito bom! Você vai cometer erros em um outro idioma, é normal. Normal. Eu, quando cheguei na Irlanda, fui no restaurante É? e eu não falava inglês. E eu vi two-course meal. Sim? E eu traduzi no Google Translate. É? Eu pensei, ok, então é para duas pessoas. Porque Ah, duas refeições. E eu e a minha esposa pedimos um um, two-course meal. é, Porque aí, então veio um prato. Daí eu, mas cadê o segundo? isso mesmo. Oh, ok, two-course meal não é para duas pessoas. Não, Ai, isso. meu Deus. E as histórias assim, que são incríveis depois, né? É. Ai, cocô. Não, cocô. Coco. Coco. Isso é horrível. Mas isso não. Se você tem uma amiga que está fazendo alguma coisa assim, eu acho que eles merecem que você corrija. Sim. É, Tem, duas tem que semanas corrigir. eles estavam rindo demais. Oh, meu Deus. Tem que corrigir. Uma pergunta falando em coco. É. Nós brasileiros perguntamos: por que vocês chamam de coconut se não é um nut, não é uma nozes, Eu, é uma nenhuma fruta? ideia. Então, Nenhuma ideia. deveria ser coco fruit. Coco fruit, not Coco. coconut. Coco É, fruit. não sei. Isso. Eu acho só porque o. Como se chama? O casca? O Pode casca é ser, dura. Eu acho só. casca duro. É. Ai, ai. E outra coisa é as berries. Como Um se chama monte, berries em português? não chama toda fruta berry tem um nome diferente. Ah, Não, então strawberry é morango, morango e mas mirtilos. raspberry é o que é raspberry mesmo? Aquela frutinha vermelha pequena. Eu, Eu eu não estou sei. esquecendo em português, eu estou esquecendo o português aqui na Irlanda. Horrível. Estou esquecendo o português, cara. É amora. Amora. É uma frutinha Amor. vermelha pequena, raspberry. É. Então, chamamos de o Fran Rock aqui colocou frutinhas. Chamamos, Frutinhas. chamamos frutinhas, berries, porque it's like Elas são small pequenas. fruits. Yeah. Eu gostei disso. Então, Framboesa. Framboesa. framboesa, Como assim? framboesa. O que é isso? Framboesa, acho que é a Raspberry? raspberry. Raspberry. Raspberry, framboesa. Framboesa. A amora Que provavelmente é luz. uma outra berry. Agora eu não lembro o nome. Chamamos de frutas vermelhas, o Henrique disse. Frutas Legal. vermelhas. Mas também tem a jabuticaba. A jabuticaba também é uma berry. É a blueberry, Bundiquicaba? blackberry, blueberry, blackberry, é uma dessas ali. Seria bom se você só tem a preta frutinha. A Isso, vermelha frutinha. isso. Seria Isso! perfeito. Porque vocês precisam de complicate things. Tudo Tudo é nomes complicado no diferentes. português. Oh, Complica. Complica mesmo. eu E nós temos, notei. por exemplo, dog. Cachorro, nós temos
nós temos masculino e feminino. Nós falamos cachorro como um he ou she em português. Em inglês, Você, não, né? sim, Então, em inglês, tu fala he ou she para cachorro também? sim. Usually the dog, Sim, você But, sabe, se que ele é um homem, você dizer, yeah, the dog, he is out there, ou she is out there, mas depende de nome de cachorro. isso, depende se você sabe, claro, qual é o. Mas a gente sempre separa. Mas no inglês, no geral, não tem muito esse negócio de ele ou ela, né? O É, feminino ou masculino é. para animais ou coisas. É mais do português mesmo. Uma Mas sabe coisa. que Oh, eu diria que se for perguntar para um professor de português, alguém sim. que tenha muito conhecimento, eu diria que talvez mais de 50% do que eu estou falando está errado. Agora, Provavelmente. Aham, na gramática. Nenhum brasileiro fala a gramática perfeito. correta, perfeita do português. Ninguém. Eu não conheço. Ok. Isso Somente é professores. comforting. Como se chama? Comforting. Confortante. Confortante. Isso é confortante. É. Uma É muito coisa, bom. Fica Gustavo, tranquila. de frutas no Brasil, eu notei que vocês têm paredes, como se chama? Full, enchear de morango, iogurte, Aham. morango, sabor morango. E eu nunca vi isso na minha vida. Uma parede completamente só de iogurte morango. Eu disse, eu não quero morango, eu quero outro sabor. Aham. Mas vocês não têm muitos de strawberries, né? Não. É por isso que você A gente, gosta não, sabor? a gente gosta muito de morango, mas não tanto das outras berries. Ok. Então, tem uma parede de morango, mas você nunca vai Parede de ver morango. uma Eu sei parede porque todo de mundo gosta. framboesa, ou de raspberry, ou de jabuticaba, ou... Não. É, E eu eu também achei isso ruim aqui, porque eu gosto muito de morango. E o morango, a fruta, eu encontro facilmente. é, Mas, por exemplo, um chocolate de morango, é, eu tenho que ir no mercado polonês, no Polish Market. ok. No irlandês Não, não tem chocolate de morango. é, Então, os irlandeses não têm muitas coisas de morango. Ah, mas raspberry tem. Então, a parede de raspberry, tudo produto de raspberry, mas nada de strawberry. Meu Deus, isso aí. cadê o As strawberry? coisas muito interessantes na vida, né? Como nossas Aham. culturas são diferentes. Eu adoro isso. Descobrindo as diferenças são muito, muito legal. Mas assim, dá para encontrar, não falta nada. Se não É. tiver no supermercado irlandês, vai ter no polonês, ou no brasileiro, ou no mercado asiático, ou no mercado indiano. Tem vários mercados aqui e você encontra. Tudo que tem no É. Brasil dá para encontrar aqui. Aqui eu acho é assim dentro das cidades, mas onde eu moro 2 horas norte de uma cidade é difícil. Eu não tenho, não é difícil açaí. Eu gostaria de açaí. Açaí é Não difícil. temos, não temos aqui tapioca, Romeu e Tapioca. Juliette. Ah, e Mas não, você não tem, não existe mercados brasileiros aí? eu acho no Toronto que eu conheço e Hum. no Vancouver, mas é difícil encontrar isso. Aqui na Irlanda tem bastante mercado Bastante. brasileiro. Aham. Ah, Graças a você Deus. está com sorte, como você Com chama? Você tem sorte. sorte. Muita sorte. É. Ashley, unfortunately, nós Well, time's up. temos que começar a É encerrar, vai dar uma muito hora. legal falando com você, Gustavo. Muito legal também. Adorei a nossa conversa. Vou É, deixar a live disponível aqui no Instagram por algumas horas e depois eu vou postá-la no YouTube, no nosso canal no YouTube. Quem quiser assistir novamente estará lá legal. no YouTube, ok? Ok. Obrigada, Ashley, muito muito obrigada. obrigado. Galera, quem me segue, sigam a Ashley aqui, que ela dá muitas dicas de inglês bem legal.
Ela é super divertida. Todos os dias ela faz stories bem divertidos, com muitas dicas de inglês. E o mais legal é que ela dá dicas de inglês com o dia a dia dela. Ela vai mostrando o que ela está fazendo e ela vai falando, traduzindo tudo que ela pega, ela mexe, ela faz, ela traduz para o português e vai dando dicas. E isso é muito bacana, é muito legal. Muito obrigada, Gustavo. Muito prazer. How do you say? So nice to meet you. I had such a great time. Muito prazer em conhecê-la. Tivemos um ótimo tempo. Isso mesmo. Isso aí. Muito Ok. obrigado, Ashley. Beijão. Tchau, Gustavo. Beijo. Nos vemos novamente. Tchau. Tchau, tchau.